Sim, inclusive tá faltando eu colocar no YouTube, né, alguns vídeos, né? Faz tempo que eu não coloquei vídeos de pré-cálculo lá no YouTube, mas eu salvei. Aqueles que ficaram lá no Moodle e já desapareceram, eu acho que eu salvei. Se eu tô bem lembrado, eu salvei para colocar depois. Então depois eu coloco. Bom, vamos dar uma olhada agora nos outros itens, né? Ó, esse tipo de coisa aqui, essa aula de hoje, o início do assunto de conjuntos, é basicamente o início da matemática, né? O que a gente estava vendo antes desse assunto de conjuntos era lógica, e lógica é apenas uma ferramenta, né, da matemática. Mas a matemática mesmo começa com conjuntos. E essa partezinha aqui de começar a entender a notação, isso é crucial. Começar a entender sutilezas como pertence, não é a mesma coisa que está contido. E ter, assim, ter um cuidado em usar a notação de forma precisa. Eu acho que isso é, assim, um passo muito importante para entender o resto da matemática. Então vamos lá. Letra L. É, esse conjunto esse conjunto pertence a esse outro. Para saber se pertence, eu tenho que ver, né, quem são as chaves mais externas. Tenho que procurar as vírgulas dentro desse par de chaves mais externo. Não tem nenhuma vírgula imediatamente dentro daquele par de chaves mais externo. A única coisa que eu vejo aqui dentro, imediatamente dentro daquele par de chaves mais externo, é esse conjunto aqui, que é diferente desse, né? Por que que esse é diferente desse? Você pode dizer, mas é óbvio, está escrito de forma diferente, então é diferente. Não é bem assim, né? Nem tudo que está escrito de forma diferente é diferente. Aqui a gente viu que tem duas coisas escritas de forma diferente, só que essas duas coisas, na verdade, são uma só. Representam o mesmo conjunto. Agora, por que que isso é diferente disso aqui? Uma coisa que você poderia usar para justificar isso é o axioma da extensionalidade, que diz que dois conjuntos são iguais se somente se possuem os mesmos elementos. Então a gente pode verificar que esses dois conjuntos, esse e esse aqui, não são iguais, pois não possuem os mesmos elementos. Como é que eu sei que não possuem os mesmos elementos? Porque os elementos desse segundo aqui, que está destacado, são dois. É o vazio e o conjunto unitário que contém o vazio. Enquanto que o elemento do outro aqui é apenas o conjunto vazio. Então, enquanto um deles tem apenas o conjunto vazio como elemento, o outro tem dois, que é o conjunto vazio e o conjunto vazio, e o conjunto unitário que contém o vazio. Portanto, esse conjunto unitário que contém o vazio é um elemento deste, mas não é um elemento deste. Eu tenho um cara que pertence a um desses conjuntos, mas não pertence ao outro, isso significa dizer que esses conjuntos não possuem os mesmos elementos, portanto, eles são diferentes. Esse que tá destacado aqui é diferente desse outro aqui. E como é diferente, isso justifica a afirmativa que eu tinha feito de que esse cara não pertence a esse outro. Próxima. Esse está contido nesse. Para estar contido, o que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que todo elemento do primeiro é um elemento do segundo. Quais são os elementos do primeiro? Tem apenas um aqui, que é o vazio. Vazio é um elemento do segundo? Você vai verificar que não. O segundo só tem um elemento, que é este. A gente já analisou esse conjunto aqui, que era o mesmo do item anterior. Então, a gente já viu que o único elemento desse conjunto é este aqui, ó. E como este é diferente do vazio, então o vazio não pertence a este. Logo, esse unitário contendo vazio não está contido nesse. Porque para estar contido seria necessário o quê? Que todo elemento desse, à esquerda,
fosse também um elemento do conjunto mais à direita, que não acontece aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Eu não estou vendo o chat agora, não. Qualquer coisa, use o microfone aí. Ou peçam para alguém usar, se não tiver microfone. Letra N. Então, recapitulando aqui, letras L e M foram falsas, né? Então, continuando. Letra N. Esse conjunto pertence a esse? Sim, porque você percebe que essa expressão aparece aqui dentro. Tá imediatamente antes o par de chaves mais externo. Aqui ela. Só aparece ela. Então, sim, é verdadeiro aqui. Letra O. Esses dois conjuntos são iguais? Eu vou ver qual é a diferença na notação que foi usada para um e para outro. A diferença é que estou trocando a ordem, né? No conjunto mais à esquerda, eu tenho o primeiro vazio como elemento, depois o conjunto unitário contendo vazio como outro elemento. E no outro, mais à direita, eu tenho os mesmos elementos, só que na ordem contrária. Quando você vai aplicar a definição para cada uma dessas notações aqui, você vai ter, para o primeiro conjunto, você vai saber que ele é um conjunto que contém como elementos esse cara e esse cara. O outro contém como elementos esse cara e esse cara. Pelo axioma da extensionalidade, eles possuem os mesmos elementos e, portanto, são iguais. A ordem não importa. É uma conclusão que a gente pode tirar também do axioma da extensionalidade. Não precisa de nenhum axioma extra para dizer isso. A ordem não importa. É uma consequência do axioma da extensionalidade. Eu posso verificar que todo elemento do primeiro é um elemento do segundo. E todo elemento do segundo é um elemento do primeiro. Ou seja, eles têm os mesmos elementos, portanto são iguais. Aí não interfere a ordem. Letra P. Esse conjunto aqui é igual a esse. Para ser igual é preciso que eles tenham os mesmos elementos. O primeiro tem apenas um elemento, que é esse aqui. E o segundo tem apenas um elemento, que é esse aqui. Então, para que esses dois conjuntos tenham os mesmos elementos, é necessário o suficiente que o único elemento do primeiro seja igual ao único elemento do segundo. Eles são iguais. Esse cara é igual a esse. Aí, de novo, para saber se eles são iguais, eu vou pensar novamente no axioma da extensionalidade, que diz que dois conjuntos são iguais se somente se possuem os mesmos elementos. Quais são os elementos deste aqui? Perceba que eu estou destacando agora não tudo que aparece à esquerda da igualdade, mas aquilo que aparece como elemento desse que aparece à esquerda da igualdade. Então, é esse único elemento do primeiro conjunto. Os elementos desse elemento. Esse cara que eu estou destacando em amarelo só tem um elemento, que é este aqui. Do outro lado, este elemento do conjunto que aparece à direita do sinal de igualdade só tem um elemento também, que é o vazio. Como o vazio é diferente deste, ou seja, o único elemento do conjunto da direita é diferente do único elemento do conjunto à esquerda. Isso me permite dizer que o único elemento da direita é diferente do único elemento do conjunto da esquerda pelo axioma da extensionalidade. Eles são diferentes porque possuem elementos diferentes. Como o único elemento do primeiro conjunto, do conjunto à esquerda aqui, é diferente do único elemento do conjunto à direita, então esses dois conjuntos da esquerda e da direita são diferentes. Então perceba que eu tive que aplicar o axioma da extensionalidade duas vezes aqui, entrando nessas chaves, né? Elemento de elemento de elemento, para concluir que esses conjuntos são diferentes. Portanto, essa afirmativa aqui do item P é falsa. Então, assim, percebo que eu estou tentando
me basear ao máximo nos axiomas, né? Não é pensar de qualquer jeito. Se quiser pensar certo, de forma precisa, é preciso manter, assim, aquele nível de certeza que a gente tem na lógica, o nível de certeza que você tem quando diz que se P é falso e Q é verdadeiro, então P e Q é falso. Esse nível de certeza você tem que estar sempre buscando ele, se mantendo fiel aos axiomas da teoria e tentando apenas fazer deduções lógicas a partir desses axiomas. Não tem nada além disso, a rigor, né? A intuição vale mais como recurso extra para ajudar você a ter uma ideia de como provar uma coisa. Mas a prova em si não é uma coisa assim porque eu acho que tem que ser assim. A rigor você teria que estar sempre buscando justificar muito detalhadamente, muito fielmente, muito precisamente, de acordo com os axiomas. Senão você erra, né? Pensa que é uma coisa e não é. Letra Q. Esse conjunto aqui é igual ao outro. Para saber se são iguais, eu preciso saber se tem os mesmos elementos. O primeiro tem um único elemento, que é esse cara aqui. O segundo tem também um único elemento, que é esse cara aqui. Então a pergunta que resta a responder é se esses dois elementos são iguais. Eles são iguais? Opa, esse aqui com esse aqui. Eles são iguais porque nós já vimos que essa notação que eu estou destacando aqui pode ser simplificada para esta, né? Já que os dois elementos aqui desse cara são iguais. Então você pode reescrever de forma mais abreviada assim. Então, esses dois conjuntos têm os mesmos elementos e, portanto, são iguais. Então, letra aqui é verdadeiro. Resposta. Letra R. Esse conjunto está contido nesse? Para saber se está contido, eu tenho que saber se todos os elementos do primeiro conjunto, que no caso é só esse aqui, o elemento, é também um elemento do segundo conjunto. Aí você vai verificar que não. Esse é o único elemento do primeiro, enquanto que o único elemento do segundo é este. Mas isto não é igual a isto, como se pode verificar novamente pelo axioma da extensionalidade. Então, eu não vou entrar em detalhes mais uma vez como é que seria essa justificativa, porque eu já expliquei antes. Mas é claro que este cara é diferente deste. Portanto, estes dois conjuntos, o primeiro deles não está contido no segundo. Então, letra R é falsa. Letra S. Esse conjunto é um elemento do outro, né? Sim, é um elemento, porque eu vejo aqui que essa expressão aparece imediatamente dentro das chaves mais externas do segundo conjunto. Então, olha aqui, ó. Essa expressão que eu estou destacando do lado direito é exatamente igual a esta. Portanto, o primeiro conjunto pertence ao segundo. Dúvidas até aqui? Não, né? Então, vamos para frente. Tem mais um axioma aqui. Axioma da união finita. Na verdade, nessa teoria, não existe axioma da união finita. Existe o axioma da união, que já trata de união finita, infinita e infinita de todos os tamanhos possíveis. Mas, para simplificar, eu estou primeiro apresentando o axioma da união finita. Depois a gente vai ver o outro, mais geral. O que é que diz esse axioma da união finita? É apenas um caso particular do outro. Diz que se eu tenho conjuntos A e B, existe um outro conjunto U, formado exatamente por todos os elementos de A ou de B. Ou seja,
Aí eu estou escrevendo aqui em linguagem simbólica. Né? Para todo A e para todo B, existe um U, tal que para todo X, X pertence a U, se somente se X pertence a A ou X pertence a B. Lembre-se que nesses quantificadores aqui, para todo, existe, para todo e tal, esses objetos que eu estou quantificando são conjuntos, né? Porque isso é uma pressuposição dessa teoria aqui, tudo é conjunto. Então, quando eu digo assim, para todo A e para todo B, esse A e esse B são conjuntos. E U também é conjunto. E A e B pertencem a U, né? Vão pertencer a U, porém, isso não gera nenhum problema em ter um conjunto sendo elemento de outro. Ó, nesse axioma 4 eu não falei de unicidade, né? Eu só disse que existe esse conjunto U que tem como elementos exatamente os elementos de A ou de B. Então pode ser, a princípio, quando você lê esse axioma, pode ser até que exista mais de um conjunto satisfazendo essa propriedade aqui do conjunto U. Mas decorre dos axiomas 1 e 4, que são os axiomas da extensionalidade, e esse aqui, agora da união finita, que na verdade só vai existir um único conjunto U satisfazendo essa propriedade, ou seja, um único conjunto U que possui como elementos apenas os elementos, os conjuntos que são elementos de A ou são elementos de B. Portanto, se é um único, eu agora posso dar um nome para esse único. Posso dar uma notação para ele, né? Eu vou denotar dessa forma A união B, o único conjunto formado exatamente por todos os elementos de A ou de B. E esse símbolo é lido assim, união de A e B. Então vamos determinar agora a união de A e B, onde A e B são dados aqui nesse exercício 2. Esse exercício eu vou pedir que vocês façam. No chat, vocês podem responder esse exercício no chat, escrevendo o vazio como zero. Então, se eu quiser me referir ao conjunto unitário que contém o vazio como único elemento, então vai ser conjunto aqui, né? E assim eu vou formando vários vazios, ou vários conjuntos. Então, letras podem fazer, né? Letras A, B, C, D e E. Eu quero saber a união desses dois conjuntos. Vamos fazer assim, primeiro cada um só dá as respostas de A e B, para poder comentar antes de prosseguir. Cada um só dá as respostas dos itens A e B por enquanto. Deixa os outros para depois. Essa resposta de Samuel, você está dando dois conjuntos, um para a letra A e outro para a letra B, é isso? Tá. É para dar enter, para pular a linha, você pode teclar Shift e Enter, como é do Wilson está avisando aí. Mas então temos respostas de Emanuel, Samuel, do Wilson. Posso responder? Posso corrigir?
Vamos lá, depois eu peço as respostas dos outros, né? Na letra A, união de vazio com vazio. Então, estou vendo aí respostas: conjunto unitário contendo vazio. É, todo mundo está respondendo assim, né? Todo mundo deu essa resposta. Todo mundo que respondeu deu essa resposta para o primeiro item. Mas não é essa a resposta correta. Se você tem união do vazio com vazio, a resposta é vazio. Porque a união de dois conjuntos é definida como o conjunto que contém como elementos os objetos, os conjuntos são elementos do primeiro ou do segundo. Então, suponha que A seja a união vazio com vazio. Quais são os elementos de A? Os elementos de A são os objetos que pertencem ao vazio ou pertencem ao vazio. Em outras palavras, deixa eu escrever aqui. X pertence a A somente se X pertence ao vazio ou X pertence ao vazio. Essa segunda afirmação que apareceu aí logo depois da seta dupla, X pertence a vazio ou X pertence a vazio. Tem condições dessa condição ser satisfeita para algum X? X pertencer ao vazio ou X pertencer ao vazio. Isso é um ou. Para saber se um ou é verdadeiro, eu tenho que ver as duas partes, né? E vai ser verdadeiro se pelo menos uma das partes for verdadeira. Eu tenho, na verdade, duas partes iguais, as duas falando a mesma coisa, X pertence ao vazio, que é uma condição impossível, nada pertence ao vazio. Então você tem um ou de duas condições que não podem ser satisfeitas por nenhum X. Portanto, esse ou aqui é impossível. É impossível satisfazer a condição aí, que aparece à direita dessa seta dupla. Portanto, também vai ser impossível satisfazer a condição X pertence a A, ou seja, nada pertence a A. Portanto, quem é A? A é um conjunto que não tem elementos, ou seja, A é um conjunto vazio. Ou seja, eu acabei de concluir que A é vazio, e como A foi o nome que eu dei para a união do vazio com vazio, então a conclusão é que vazio unido com vazio dá vazio. Beleza. Então, assim, tentem sempre lembrar das definições para responder as questões. Não responda assim no impulso, né? Ah, é tal coisa. Para um pouquinho, para um pouquinho, lembra da definição e vai, se necessário, usa os axiomas e tal, sabe? Tá com calma aí. Deixa eu ver os próximos itens, né? Item B, já responderam aí? É, então eu estou vendo as respostas conjunto que tem. Deixa eu colocar as respostas aqui, ó. Teve essa resposta. Ah, tô vendo novamente as mesmas respostas, basicamente. Deixa eu ver aqui. Basicamente as mesmas respostas agora, né? Só mudou a ordem. Foram essas as respostas que vocês deram aí para a letra B. Agora vamos ver se é isso mesmo. Alguém quer mudar a resposta? Agora é de Wilson tá mudando aí para conjunto unitário contendo vazio. Alguém mais quer mudar a resposta? Mantém. Manuel mantém. Então vamos lá. Eu quero agora saber a união de conjunto unitário contendo vazio com vazio. Chamo de A esse conjunto. Quando é que X pertence a A?
X pertence a A, se X pertence ao primeiro, né? O X pertence ao segundo. A condição de X pertencer ao segundo, que é X pertencer ao vazio, é impossível. Nada pertence ao vazio. Aí agora vou usar a lógica que eu tinha ensinado para vocês nas primeiras aulas. Quando a gente tem P ou uma proposição falsa, que a gente usa aquele símbolo de T invertido, né? T de cabeça para baixo para denotar uma proposição falsa. Quando a gente tem P ou falsum, que é o símbolo da proposição falsa, isso pode ser simplificado como? Vai ter lá uma AP, né? Vai ter lá na lista das propriedades booleanas, né? Essa propriedade aí. P ou uma coisa falsa é simplificado para P. E você pode confirmar isso por tabela verdade também, que P ou uma coisa falsa equivale a P. Então, simplificando agora, eu vou ter que X pertence a se somente se X pertence ao conjunto unitário contendo vazio como elemento, né? Pronto, então, como A e esse conjunto unitário contendo vazio como elemento têm os mesmos elementos, porque, veja, foque nessa equivalência aqui, né? Essa foi a equivalência que eu acabei de provar. E essa equivalência está me dizendo o quê? Está me dizendo que A e esse conjunto têm os mesmos elementos. Tem os mesmos elementos, então esses conjuntos são iguais, pelo axioma da extensionalidade. Então, pelo axioma da extensionalidade, A é igual a conjunto unitário contendo vazio. Agora eu posso digitar e falar ao mesmo tempo, isso é bom. E agora eu tenho suporte para microfone. Pronto, então A é o quê? A é o nome que eu dei para aquele conjunto, né, que estava na questão. A conclusão é que aquele conjunto é igual ao conjunto unitário contendo vazio. Vamos para as outras, né? Letra C, D e E, um pouco mais rápido para economizar tempo. Qual é a resposta da letra C? Diga aí. Resposta da letra C. Mais alguém? Não? Pronto, Emanuel deu outra resposta aí. Vamos ver qual é a resposta certa da letra C. União de conjunto unitário contendo vazio e conjunto unitário contendo vazio. Quando eu falo contendo vazio nesse contexto aí, é como elemento. É importante prestar sempre atenção a esse detalhe. A palavra contém pode significar duas coisas, né? Pode ser contém como subconjunto ou contém como elemento. Nesse contexto aqui de conjunto vazio contendo elemento, eu quero me referir à relação de pertinência e não à relação de inclusão. Bom, a união desses dois conjuntos vai ser formada pelos elementos do primeiro conjunto ou do segundo conjunto. Então,
eu tenho que um deles contém um elemento, um x, dissocio esse x pertence ao primeiro, o x pertence ao segundo, aí eu vou tentar simplificar essa condição, né? Quando eu digo que x pertence a esse primeiro conjunto, que é o conjunto unitário contendo vazio, eu estou dizendo que x é o vazio, né? Se x pertence ao conjunto unitário que tem como único elemento o vazio, isso significa que x é o vazio. E a outra condição é que x pertence ao conjunto unitário que contém como elemento o conjunto unitário que contém como elemento vazio. Se isso é verdade, então o x tem que ser igual ao conjunto unitário contendo vazio. Desse jeito aqui, ó. X pertence à união se somente se x pertence ao conjunto unitário que contém o vazio como elemento, ou x pertence ao conjunto unitário que contém como elemento o conjunto unitário que contém como elemento vazio. Essa última condição que eu falei, que é um ou, é simplificada para essa terceira, que é x é o vazio, ou x é igual ao conjunto unitário contendo vazio. Ou seja, esses são os únicos elementos da união, né, que eu quero determinar aí. Então, concluindo, a conclusão pelo axioma da extensionalidade agora é que essa união é formada de dois elementos apenas, que são o vazio e o conjunto unitário que contém o vazio como elemento, assim. Certo? Então, a resposta de Ed Wilson está correta. Eu vou fazer rapidinho aqui os itens D e E. Depois vocês tentem, depois da aula, tentem refazer, né, para ver se conseguem fazer da forma certa. E caso contrário, se não acertarem, revejam a aula. União de A e B na letra D. Eu quero aqui o conjunto que contém exatamente os elementos de A ou de B. Esses elementos de A ou de B, vamos ver quais são. Em A, a gente tem apenas o vazio como elemento. Em B, a gente tem o vazio e o conjunto unitário que contém o vazio como elemento. Então, só tem dois elementos possíveis aí, se a gente for olhar os elementos de A ou os elementos de B. Tem o vazio e tem um conjunto unitário contendo vazio. Então, assim, fazendo de forma mais rápida, simplificada, você vai ter na letra D a resposta sendo o seguinte. Vazio, os elementos são vazio e conjunto unitário contendo vazio. É a mesma resposta da letra C, né? São conjuntos diferentes que dão a mesma resposta da letra C. Na letra E, agora quem são os elementos de A e de B? Vamos listar os elementos de A e de B. Os elementos de A, deixa eu ver aqui, são dois, né? Os elementos de A são dois elementos. Elementos de A são esses dois aqui, ó. Elementos de B são esses dois. Aí eu junto tudo. Repetições eu descartaria repetições. Quando juntar, você descarta as repetições, de preferência. Mas aí não tem repetições. Então, basta juntar tudo no conjunto. A ordem não importa, né? Qualquer ordem tá bom. E não tem repetições, assim, é importante verificar se não tem repetições, se não tem repetições, além do fato dos símbolos usados aí serem diferentes.
a gente viu que símbolos diferentes às vezes denotam o mesmo conjunto. Então, não é que os símbolos sejam diferentes e que isso já justifica que os conjuntos são diferentes, né? Mas, de fato, nesse caso, são diferentes, sim, além da notação usada. Então, essa é a resposta aí da letra E. Beleza. Vamos para frente. Aqui a gente tem propriedades da união de conjuntos. E essas propriedades ajudam, né, a fazer questões como essa que a gente está fazendo agora, de determinar a união de conjuntos. Porque, por exemplo, na letra A, aqui você já tem que a união com qualquer, aliás, a união de qualquer conjunto A com o vazio dá o próprio A, né? Então, isso poderia ter nos ajudado a fazer, por exemplo, esses dois primeiros itens aqui, ó. A gente já saberia, por essa propriedade da letra A da proposição 3, que a resposta para esses dois itens aqui seria o próprio conjunto A, já que B é vazio. E vazio unido com qualquer coisa dá essa outra coisa, né? Então, A unido com vazio é A. Além disso, se A está contendo B, então a união de A com B é o próprio B. A unido com A dá A. A unido com A é igual a B unido com A. E a união é associativa, ou seja, A unido com a união de B e C é igual a A unido com B, união com C. Essas propriedades têm nomes que são identidade, a primeira, absorção, a segunda, idempotência, a terceira, comutatividade, a quarta, e associatividade, a quinta. Essas propriedades são decorrências daquelas propriedades da lógica booleana, né? Aquelas leis de Boole que a gente estudou lá na parte de lógica proposicional. Como pode ser verificado aqui na demonstração. Você vai ver que a demonstração se reduz a fatos da lógica proposicional. A primeira, por exemplo, eu quero determinar a união de A com vazio. Então, eu quero saber quais são os X que pertencem a A unido com vazio. Esse X tem que satisfazer a seguinte condição: X pertence a A ou X pertence ao vazio. Só que a segunda condição é falsa, claro, nada pertence ao vazio. E como eu tenho um ou no meio, aí a gente viu lá na parte de lógica booleana que nesse caso eu simplifico descartando essa condição aqui, que é um ou com uma condição falsa, uma proposição falsa. Então eu fico só com a primeira. Ou seja, isto aqui equivale a isto. E assim eu estou dizendo que esses conjuntos possuem os mesmos elementos. A unido com vazio possui os mesmos elementos que A. Se possuem os mesmos elementos, então são iguais, pelo axioma da extensionalidade. Assim você vai vendo, as demonstrações aqui são todas decorrentes de fatos da lógica que a gente estudou nas aulas anteriores aqui, ó. Então, mantenham em mente essas propriedades, elas são úteis para muita coisa, e é fácil memorizá-las porque, assim, nós vimos na lógica e estamos vendo de novo no contexto de conjunto. Então, se você aprende num lugar, você já tem melhores condições de adaptar essas condições para outro contexto, né? Se aprendeu na lógica, fica fácil agora para conjunto e vice-versa. Também esses nomes aqui, esses nomes que a gente dá, comutatividade e associatividade, vão continuar aparecendo no estudo de números e tal. Então, são propriedades que aparecem para várias coisas. Eu vou pular essa demonstração, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam a demonstração e tentem realmente se convencer que isso funciona, baseado nos axiomas que a gente tem, nas definições e nos fatos que nós estudamos lá na parte de lógica. Então, em seguida, continuando aqui, eu vou falar de união finita de mais de dois conjuntos.
Até agora eu só falei de união de dois conjuntos, né? Agora eu vou falar de união finita de mais de dois conjuntos. Não tô falando ainda de união infinita, mas pelo menos já começa a ter mais de dois conjuntos. O que vai me permitir falar dessa união de mais de dois conjuntos é a propriedade de associatividade, é, associatividade da união. Essa expressão aqui pode ser reescrita dessa forma. Por quê? Eu sei que a forma como você aplica os parênteses numa união de uniões, de união de uniões e tal, não importa. Por exemplo, essa A unido com união de B ou C, nada mais é do que isso aqui. Ó. Não importa. A informação de onde estão aplicados os parênteses não importa, porque a gente viu aqui, ó. Se os parênteses mais internos estivessem aplicados não em B união C, mas em A união B, daria o mesmo resultado. Então, a gente omite os parênteses quando percebe que eles não vão fazer diferença. Então, essa expressão pode ser simplificada para esta. Do outro lado, também, eu tenho uniões de uniões de uniões e tal aqui, ó. Ó, eu tenho esse parêntesesão aqui é uma união desses dois parênteses, né? Então, esse parêntesesão já é uma união dentro dele. E ele tem também à direita outro conjunto unido com esse parêntesesão. Mas eu posso descartar o parênteses, já que eu tenho apenas uniões aí. Pela associatividade, vai ficar assim. Então, termina descartando todos os parênteses e ficando assim, né? Você também pode usar a comutatividade para trocar a ordem desses conjuntos. Então, vamos organizar melhor. Eu tenho um A num canto, e depois outro A em outro canto. Os seis também estão separados. E eu aqui estou organizando, colocando os A's juntos, os B's juntos, os C's juntos e o D também separado lá no canto dele. Depois disso, o que a gente pode fazer é aplicar a propriedade da idempotência aqui. Ó. Idempotência é a união com A da A. Para simplificar a união com A, eu vou reescrever como A. B união com B, eu vou reescrever com B. Assim vai. No final, eu vou ficar apenas com isso aqui. Ó. A união com B, união com C, união com D. Então, toda essa expressão aqui, usando as propriedades de associatividade, comutatividade e idempotência, pode ser escrita de forma mais simplificada assim. E além disso, se você souber que algum desses conjuntos aqui é vazio, você pode eliminar esse conjunto usando agora a lei da identidade, né, que diz que qualquer conjunto unido com um vazio é esse conjunto que você usou para fazer essa união com vazio. Então, se eu soubesse que C era vazio aqui, eu poderia ainda simplificar isto para isto. A princípio, nada foi dito sobre isso, mas num contexto particular onde você sabe que C é vazio, você pode simplificar isto para isto aqui. E é assim que a gente faz contas com conjuntos, usando associatividade, comutatividade, idempotência e identidade, né? Pronto. Essas propriedades também vão ser usadas para introduzir aqui uma notação que será usada para união finita de conjuntos. Deixa eu ver aqui o que é que está dizendo aqui. Pronto. Se eu quiser construir um conjunto com exatamente esses elementos aqui, tenha A1, eu quero que tenha A2, eu quero que tenha A3, etc., até AN. De que maneira eu posso denotar esse conjunto? Posso denotar esse conjunto assim. É o conjunto unitário que só contém A1, unido com o conjunto unitário que só contém como elemento A2, etc., etc., até o conjunto unitário que só contém como elemento o AN. E a notação, quer dizer, a forma como eu utilizei a união aqui, graças à associatividade, não requer
parênteses. A ordem também seria irrelevante, mas, resumindo, se eu quiser me referir a um conjunto que contém como elementos exatamente esses carinhas aqui, A1, A2, etc., até a N, eu posso usar esse conjunto. Isso é muito comum, isso acontece muito na prática. Você frequentemente vai sentir a necessidade de se referir a um conjunto que contém determinados elementos lá que você sabe quais são e é uma quantidade finita. Aí você faz o quê? Se refere a esse conjunto. Como é uma coisa que aparece muito, a gente adota uma notação mais simples para esse conjunto. E vai ser essa notação aqui. Ó. Veja o arrudeio que eu fiz para chegar nessa notação que todo mundo aprende já no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental. Né? Todo mundo aprende. Né? Eu quero um conjunto que possui uma laranja, uma maçã, um abacate, uma melancia. Aí faz, abre chaves, vai colocando os elementos, vírgula, tarará. Por que eu fiz esse arrudeio todo para chegar nessa notação aqui? Porque eu estou tentando seguir a abordagem axiomática. Eu não sabia o que era isso até agora, até essa definição 7. Se você tivesse escrito abre chaves, lista primeiro elemento, vírgula, segundo elemento, vírgula, terceiro elemento, vírgula, quarto elemento, fecha chaves, eu não ia entender essa notação antes dessa definição 7. Por quê? Porque nada, não foi definido aqui. O que a gente tinha, a gente estava lidando com chaves e tal, mas perceba que os conjuntos que a gente estava lidando só tinham no máximo 2 elementos dentro aqui, ó. Ou um ou 2. Sendo que quando tinha um elemento dentro, na verdade isso é uma forma de denotar este, né? Que possui 2 elementos, só que esses 2 elementos são iguais. Então, era a única coisa que eu tinha. Vem de quê? Vem de qual axioma? Vem do axioma do par. É o axioma do par que permite que eu fale desse conjunto. Ele diz que existe um conjunto que contém conjuntos dados A e B como elementos. Pronto, então agora eu estou definindo o conjunto que contém, sei lá, N elementos previamente dados como elementos desse conjunto. E a notação é esta aqui, e essa notação é definida em termos daquela mais simples de conjunto unitário que já tinha sido definida antes. E como extensão dessa notação, a gente também pode usar esse símbolo, abre chaves, fecha chaves, para denotar o conjunto vazio. Faz sentido, né? Se eu estou listando aqui os elementos deste conjunto, digamos que não tem elemento, então eu não listo nenhum. Eu fico com o quê? Eu fico com um conjunto vazio. Então, a partir de agora, poderá ser usada também essa notação para o conjunto vazio. E aqui eu estou mostrando que a ordem não importa, né? Estou dizendo que todos esses conjuntos são iguais aqui. Você pode descartar repetições também e a ordem não importa. Então, x, y, z, né? Conjunto que contém como elementos apenas os elementos x, y, z. Pode ser escrito assim, 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 assim. Eu fiz questão de colocar aqui todas as permutações e, além disso, todas todas não, mas várias outras formas de escrever com repetições. É tudo igual, é tudo o mesmo conjunto aqui.